pessoal, estamos aqui em mais uma live, aqui sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós temos aqui um encontro em que estamos aproveitando esse momento para estudarmos um pouco sobre terapia cognitivo-comportamental e aprender intervenções que sejam eficazes na clínica. Eu não sei se vocês estão me escutando. Eu acho que, não sei se vocês estão me escutando aqui. Vou colocar aqui a leitura de áudio. Quem estiver entrando, olá a todos, boa noite. Todos estão me escutando bem? Me dê um feedback em relação ao áudio para mim, tá ok? Para eu saber. Boa noite, Lídia. Tô saudando aqui o pessoal. Boa noite, Nilda. Acabou de entrar aqui também. Deixa eu ver se o pessoal do Facebook também tá conseguindo entrar. Opa, eu acho que hoje nós conseguimos pelo Facebook também. Acho que a gente só tá com um probleminha aqui no Instagram. O Instagram tá um pouquinho complicado de eu fazer essa... o Instagram não vai dar certo. Eu gostaria de todas as redes sociais estarem funcionando nesse momento, para que todos tivessem a oportunidade de nos acompanhar. Mas eu acho que não vai ser possível, né? Então, o pessoal disse que está ouvindo bem, está vendo bem, excelente, ótimo. Então, já deu aqui um joinha, a Nilda deu um joinha, disse que está escutando muito bem aqui o som, beleza, maravilha. Bom, gente, sou Henriette, né? Deixa eu me apresentar, embora muitos de vocês já me conheçam aí dos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram e de alguns cursos aí que eu já dei. Eu sou Henriette, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e eu sempre gosto de estar falando sobre a experiência clínica, sobre as intervenções que nós terapeutas podemos estar utilizando no nosso ambiente clínico e o que dirá da terapia cognitivo-comportamental. Muitas pessoas têm dificuldades e meu propósito é deixar a terapia cognitivo-comportamental de forma mais acessível, descomplicá-la para que o profissional consiga ter uma clareza e consiga fazer boas intervenções, né? Mas não vamos ficar aqui enrolando muito tempo, porque hoje eu vou trazer um assunto que é um tipo de intervenção muito procurado por muitos psicólogos, principalmente dos alunos que estão formando em psicologia, que são recém-formados, que é o treino de assertividade, né? Hoje nós vamos falar sobre essa habilidade social muito importante que é o treino de assertividade, que é a assertividade, e em que nós utilizamos muito na clínica. E hoje aqui nessa live eu vou estar explicando para vocês o que é esse treino de habilidade, o que é esse treino dessa habilidade social, que é a assertividade, e como a gente realiza isso no ambiente clínico, né? Como é que é a condução, né? Então vamos começar aqui nossa live. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Acho que tá tudo certo. O Facebook também tá transmitindo legal. Então, vamos aí. O pessoal já tá colocando aqui que tá animado, colocando aqui
umas expressões de quem está feliz. E assim, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários, que tendo tempo eu respondo aqui para vocês na hora. Se não der tempo, eu dou um print na pergunta de vocês, vou lá no meu canal do Telegram e respondo. Às vezes é uma dúvida muito específica e por ser uma dúvida muito específica pode tomar muito tempo da live, e aí eu respondo no Telegram, tá ok? Então vamos começar hoje falando sobre o treino de assertividade. Primeira coisa, o que é assertividade? Todo mundo aí, quem é terapeuta cognitivo-comportamental, já ouviu falar sobre o treino de habilidades sociais que diz respeito à assertividade, Mas o que é assertividade? A assertividade, gente, é a habilidade comunicativa, é a habilidade do indivíduo se comunicar, ou seja, o que é então assertividade? Assertividade é a capacidade do indivíduo expressar os seus direitos, seus desejos, suas vontades de forma clara, objetiva, direta, sincera, honesta, sem causar prejuízos, danos às outras pessoas. O que isso significa, para deixar mais claro ainda para vocês, o sujeito que ele é assertivo, a pessoa, o indivíduo que é assertivo, como melhor vocês queiram denominar aí, o indivíduo que é assertivo, ele consegue expressar o que ele pensa, ele consegue expressar o que ele quer, ele consegue expressar o que ele deseja, ele consegue expressar a sua vontade, ele é sincero, ele é honesto na sua comunicação, e além dele conseguir expressar os seus desejos e suas vontades e lutar pelos seus direitos, e quando ele perceber de que alguma forma um dos seus direitos está sendo violado, ele consegue então expressar os seus direitos e lutar por eles. Além dele conseguir de expressar isso, ele tem a consciência de que a forma em que nós nos comunicamos pode causar danos às outras pessoas, no sentido que às vezes a gente pode usar palavras que podem ferir as pessoas. Então, a pessoa que é assertiva, ela consegue expressar suas necessidades de modo que não venha ferir as pessoas. Então, isso, gente, é assertividade de forma simples, clara, sem muitas complicações. E como eu frisei bem no início que a assertividade é uma habilidade comunicativa, é muito importante aqui a gente entender que quando nós estamos falando de comunicação aqui, a gente só não está falando dos expressivos verbais. O que é isso, expressivos verbais? Eu aqui não estou falando da palavra falada, da sílaba, dos sons das palavras, das frases. Quando eu falo de comunicação, só não estou falando da fala. Por exemplo, eu aqui estou soltando sons, sílabas, frases e sentenças. Mas a comunicação, ela não só se resume em palavras ditas. Então, existem três elementos da comunicação. Então, existe aquela comunicação que ela é verbal. A comunicação verbal é aquela falada, é a palavra propriamente dita. Então, existe a comunicação verbal. Existe aquela comunicação que é a paraverbal. A comunicação paraverbal é entonação de voz. E existe aquela comunicação não verbal, que são os expressivos faciais e que são os gestos
são gestos corporais. Então, quando nós, os seres humanos, se comunicam, ele vem com esses 3 elementos, aí vem com esses elementos. Você não só se comunica com as palavras, mas com os gestos, com as expressões faciais, muda-se a entonação de voz. Quer ver um exemplo disso? Você já ouviu as pessoas dizerem assim: olha, mas essa não foi a minha intenção. Quando a pessoa diz assim, isso não era a minha intenção, o que ela está querendo dizer? É que às vezes a pessoa, ela interpretou aquela comunicação que aquela pessoa trouxe de uma forma que não era o que ela estava querendo dizer. Ou seja, às vezes a pessoa ela observou o gesto, a entonação de voz e viu que o gesto e a entonação de voz não condizia com o que ela estava falando. E por isso que ela interpretou de uma outra forma. Aí a outra pessoa vem e fala: mas não foi essa a minha intenção. Quer ver um exemplo disso? Vou trazer aqui bem claro para vocês, desses elementos da comunicação. É a mesma coisa que eu virar e falar assim: você ficou chateado comigo? Você tá chateada comigo? Aí eu faço assim: você tá chateado comigo? Não, tô chateada não. Você tem certeza? Você não tá chateada comigo? Absoluta, eu tô chateada não. Não foi nada não, é por impressão sua. Então, é a mesma coisa que eu chegasse agora: e aí, tá tudo bem com você? Aí a pessoa responde assim: tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ou então responde assim: e aí, tá tudo bem com você? Não, tá bem. Tá bem. Tá bem mesmo? Tá bem. Tá bem. Então, nessa encenação aqui teatral que eu fiz aqui rapidinho pra vocês, o que eu quero mostrar? As palavras que eu fiz aqui não estavam condizentes com os meus expressivos faciais e nem com a minha tonalidade de voz. Eu perguntei: você tá chateado comigo? Aí eu ensinei assim: não, tô não. Esse não, tô não condiz com o que eu estou falando? Será que realmente eu não estou chateada? Aí eu pergunto: e aí, tá tudo bem? Eu falo: tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Então, esses expressivos faciais, essas feições, essas expressões corporais, essa minha tonalidade de voz estavam condizentes com as palavras que saíam da minha boca? Com certeza não estavam. Com certeza não estavam. Então, o que eu tô querendo trazer aqui para vocês terem consciência? Que a nossa comunicação vai para além das palavras ditas. Existe um conjunto aí nessa comunicação. Então, você conseguiu observar que como a nossa comunicação está ligada com os nossos gestos, com as nossas expressões faciais, ligada com a nossa tonalidade de voz. Se eu mudo a tonalidade de voz, eu já mudo a intenção. Então, se eu faço uma expressão, se eu faço uma expressão facial, ela também dá uma conotação naquela mensagem. Então, isso é um conjunto que forma a nossa comunicação. Então, a gente tem que ficar atentos a isso, que comunicação não é só palavra dita. Comunicação não é só você dizer, não é só você falar palavras, mas são todos esses elementos. E no caso da assertividade, a gente só não usa as falas,
No caso da assertividade, a gente não só não usa as falas, a gente também usa a nossa voz. Pessoal, voltando aqui, a transmissão caiu, mas vamos dar continuidade aqui à nossa aula live, né? O pessoal que estava assistindo a outra live pode permanecer no mesmo link, tá? Porque ele se renova. E eu vou dar continuidade aqui. Então, deu uma travada aqui, mas eu acho que agora não vai travar mais. Então, como eu estava falando, né, tudo isso aí que eu acabei de falar com vocês fazem parte, né, da comunicação. E quando nós vamos fazer o treino de assertividade, nós vamos psicoeducar o paciente em relação a esses tipos de comunicação e fazer esse treino no consultório, né? Então, quando o paciente ele chega na clínica, né, no processo terapêutico, quando o paciente ele chega lá na clínica, ele apresenta 3 formas de se comunicar. A forma assertiva, que não é muito usual, que não é muito comum. A maioria das vezes o paciente ele não chega com essa comunicação, mas tem casos sim, tá? Existem casos sim que o paciente ele já chega com essa comunicação assertiva e você não precisa tá focando nessa habilidade para trabalhar na terapia. Mas muitas vezes o paciente chega nesses 2 extremos de comunicações: a comunicação passiva e a comunicação agressiva. A maioria das vezes, a maioria dos casos que chegam em terapia, a maioria dos casos que nós recebemos na clínica vem com esses 2 extremos aí de comunicação: a comunicação agressiva e a comunicação passiva, né? E o que é essa comunicação passiva, né? Assertiva eu já expliquei logo no início, mas o que é essa comunicação passiva? A comunicação passiva é aquela comunicação em que o indivíduo se subjuga muito ao outro. É aquele tipo de comunicação em que o indivíduo tem medo de expressar os seus direitos, tem medo de expressar as suas vontades, tem receio de expressar os seus desejos. Na maioria das vezes ele acaba querendo atender a todo mundo e muitas vezes ele até se prejudica, né? Então esse tipo de comunicação está muito ligado a um esquema de subjugação. As pessoas que têm uma tendência a um autossacrifício pelo outro, a querer agradar compulsivamente as outras pessoas, elas acabam não conseguindo expressar os seus direitos, não conseguindo falar de forma honesta e sincera aquilo que elas desejam e elas querem, e acaba trazendo prejuízos para si. Outra coisa muito interessante, gente, da gente analisar em relação a essa forma de comunicação passiva, a gente vai analisar a comunicação passiva, agressiva. É importante a gente observar o seguinte: uma coisa que muitos psicólogos que eu observo, às vezes deixa passar isso desapercebido, né? O que acontece? Às vezes a pessoa ela mantém um determinado tipo de comunicação, não só porque ela tem essas dificuldades todas que eu citei no início
sobre a comunicação passiva, mas às vezes a pessoa ela permanece nesse tipo de comunicação passiva porque ela tem ganhos. Isso, ela tem ganhos. Mas como assim, Henriette? Ela tem sim. Ela às vezes, esse tipo de comunicação gera consequências que muitas das vezes para ela pode ser até reforçadoras. Então vamos supor um paciente que tem dificuldades de ser resolutivo, dele ser um realizador, de tomar decisões, de assumir responsabilidade pelo seu protagonismo na vida, em decidir, em fazer. Possa ser que ele mantenha uma linguagem passiva e não assertiva dessa subjugação toda aos outros, porque na verdade ele não quer desagradar o outro, porque o outro muitas das vezes age por ele. Aquele outro às vezes é um provedor, às vezes ele está na situação que ela não desagrada nada, baixa a cabeça para tudo, porque às vezes naquele contexto, naquela situação, ela reclama, eu não sou assertiva, todo mundo me faz de boba, me passa para trás, porque ali naquele contexto existe provisão para ela, aquela pessoa decide por ela, aquela pessoa realiza por ela, aquela pessoa toma a frente para ela. Então ela, para manter isso, ela se torna subjugada, sim, faz, e não quer desagradar, porque ela não quer perder a provisão do outro, ela não quer perder o cuidado do outro, porque como ela não tem repertório comportamental suficiente de resolutividade para ser um realizador, ela acaba se submetendo a uma linguagem onde ela não pode expressar seus desejos e vontades, porque ela simplesmente tem medo de perder a provisão. Então, isso é muito importante para a gente analisar também nos casos em que o paciente eles têm uma comunicação mais passiva. Outra coisa também, existem pacientes que têm uma necessidade de admiração muito grande, de reconhecimento, então às vezes eles assumem muitas responsabilidades, não dizem não diz não, porque às vezes aquele tipo de coisa que ele aceita, ele quer reconhecimento dos outros, ele quer admiração, olha como ele é bonzinho, olha como ele faz, olha como ele ajuda, porque na realidade ele não é assertivo, porque ele tem uma necessidade de reconhecimento tão grande que ele tem medo de, se ele expressar a vontade dele, o desejo dele, ele tem medo de perder esse tipo de reforço, tá? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Lembrando, gente, que passividade, né, é diferente de pessoa pacífica, né? Existe aquelas pessoas, eu sou uma pacificadora, né? Eu gosto, né? Eu sou da paz, né? É diferente da pessoa que não tem uma comunicação assertiva, mas que tem uma comunicação passiva. É bem diferente, então, pra gente ficar atento. Então, é importante também, além da gente observar esse aspecto da subjugação, da dificuldade de expressar os seus desejos, mas o que mantém o comportamento do paciente em ser não assertivo? Qual ganhos ele tem? Será que ele não quer perder a provisão do outro? Será que ele tem medo de ser rejeitado? Será que ele não quer perder a admiração? Então, você tem que analisar cuidadosamente isso aí, tá? E a outra comunicação é a agressiva, né? A comunicação agressiva é aquele tipo de comunicação que é aquela comunicação ofensiva, que muitas vezes subjuga a outra pessoa, que causa danos para as outras pessoas, porque muitas vezes subestima o outro, muitas vezes inferiorizam. Então as pessoas querem que as suas necessidades sejam atendidas e os seus desejos sejam ali realizados a qualquer custo, que elas tomam essa postura mais agressiva.
Lembrando aqui, gente, só para fazer um parêntese aqui, que raiva não é sinônimo de agressividade. Durante muito tempo aí, o pessoal associava a raiva à agressividade, ou seja, uma pessoa raivosa é uma pessoa agressiva. Não necessariamente. A raiva é uma emoção, é uma emoção que está presente em todos os seres humanos, tá? Inclusive a raiva ela foi importante no processo evolutivo, até mesmo para garantir a nossa existência. E quando a gente trabalha a autorregulação emocional, que a gente trabalha com essas emoções, a gente aqui não quer eliminar a raiva. É importante que você sinta a raiva, sim, a raiva faz parte, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, para deixar claro, que raiva não é sinônimo de agressividade, tá? O problema é quando você, através dessa raiva, quer que a sua vontade, que a sua necessidade ali seja atendida de qualquer maneira, e você extrapola ao ponto de causar danos sociais, causar dano às outras pessoas, Quando a pessoa ela não sabe regular bem essa emoção, esse sentimento. Então, só fazendo um parêntese aqui, Só que isso aqui dá um tema para uma outra live, que seria então sobre a autorregulação emocional, falar sobre regular as emoções. Mas, então, como eu estava falando em relação à raiva, a raiva é essa forma de comunicação em que a pessoa humilha o outro, subjuga o outro, e acha que a sua vontade deve prevalecer. E assim como a passividade, a gente também tem que analisar quais são as consequências que mantêm esse comportamento agressivo, essa comunicação agressiva, o que mantém o indivíduo a se comunicar de forma agressiva? Com certeza ele pode tá tendo ganhos aí, Porque no momento em que eu me demonstro inflexivo, olho fixo para a pessoa e subjugo ela, as pessoas ficam com medo de mim, ficam com medo, preocupados que essa pessoa possa me causar algum dano, e a partir daí as pessoas cedem à vontade daquela pessoa que está fazendo um pedido ou exigindo alguma coisa, e aí essa pessoa que se comunica de forma agressiva, ela tem suas necessidades, seus desejos, suas vontades atendidas, porque ela consegue criar ali um ambiente que fazem com que as pessoas sintam medo, e por causa disso ele tem acesso ao que ele quer. Então é muito importante também a gente fazer essa análise também. E a agressividade ela pode vir expressa através de quê? De palavras que são ofensivas, através de xingamentos, palavrões, pode vir através de agressões físicas, e existem as formas sutis de raiva também, que muitas das vezes passa desapercebido, mas é forma de agressividade também. Eu falei raiva, desculpa, de agressividade, Então existe existe formas sutis também de se comunicar que expressam agressividade, Não é só através do xingamento, das palavras ofensivas, não é só através também da agressão física, mas através de outras atitudes sutis. Quer ver uma atitude sutil que talvez passa desapercebido por muitos, mas é uma forma de agressividade? A ironia. Eu digo que a ironia é prima rica, da raiva,
Então, a ironia é uma maneira também de você ter uma comunicação agressiva. Eu, através de piadinhas, de brincadeiras, eu acabo direcionando aquela minha mensagem, às vezes muito mal educada, a uma pessoa. Às vezes ali naquele contexto muitos não podem perceber, mas a pessoa, quem está recebendo aquela piada, aquela brincadeirinha, às vezes irônica, ela percebe que aquilo é para ela. Ela percebe. Então a pessoa que é o alvo da ironia percebe. Sim, gente, eu não estou dizendo aqui que toda brincadeira, que toda piada tem sentido ofensivo. Tem sentido de transferir, de passar uma linguagem agressiva. Não estou dizendo isso, não é isso. Mas eu estou dizendo que a ironia, algumas ironias travestidas de piadas e brincadeiras, existe ali uma forma de se comunicar que às vezes é intencional e que às vezes acaba trazendo prejuízo para o outro. Outra forma também de se comunicar agressiva, eu acho que essas aqui vocês já viram. Quem já não ouviu uma pessoa... Gente, eu já ouvi muita gente falar isso. Muita gente, e com certeza eu acredito que muitos de vocês já ouviram. Quem já ouviu certo tipos de pessoas dizerem assim: eu sou sincera, eu sou super sincera, porque eu falo mesmo, eu sou sincero, eu falo mesmo, sabe? Nada pra mim fica aqui não, eu não fico calada não, eu falo mesmo, eu dou a quem doer. Eu sou super sincero. Gente, cá entre nós, essa sinceridade aqui revela que a pessoa é um tremendo grosseirão. Isso que é a verdade, gente. Às vezes isso está revelando uma pessoa totalmente grosseira. Isso que é a realidade. Então, sabe aquele ditado que você já ouviu? Vão ter que me engolir? É isso aí. Então, na verdade, quando a pessoa ela diz que ela é super sincera, é uma maneira também dela ser agressiva. Ela tem uma comunicação agressiva. Ela é intolerante, não consegue tolerar, às vezes, os desconfortos que às vezes as relações humanas causam, e ela não sabe lidar com aqueles desconfortos, não sabe se regular emocionalmente, não sabe regular a sua raiva. Aí, eu sou sincera, falo mesmo, não quero saber. Isso aí é uma forma de comunicação agressiva também. Então, eu acredito que muitos de vocês já tenham conhecido, pessoas que dizem que são super sinceros e falam assim, se gabando, como se fosse como se fosse o último, sabe, o último pudim ali da mesa. Nossa, falta assertividade aí, falta assertividade. E agora vocês podem perguntar assim: Henriette, então por que é importante desenvolver a assertividade? Depois de tudo que eu falei aqui, a gente percebe que a comunicação ela pode solucionar problemas, mas também pode criar problemas. As relações humanas são complexas. Então, se eu não sei me comunicar da maneira errada, às vezes eu posso passar e transmitir uma mensagem que, ao invés de solucionar um problema, eu pioro as coisas. Então, por isso que é importante a gente trabalhar a assertividade. Porque a assertividade, ela é essa comunicação mais refinada.
E a comunicação, ela pode resolver problemas, como também causar conflitos, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão da assertividade. E outra coisa, gente, muitas vezes o paciente ele vai chegar na terapia, e ele não vai ter consciência de que a comunicação dele tá deficitária, que a comunicação dele não tá boa, ou ele não vai chegar com a consciência que ele precisa fazer um treino de assertividade, ou muito menos ele sabe o que é assertividade, né? Muitas vezes o paciente ele chega na terapia, ele se coloca como a vítima, né? Que o problema é os outros, ele tá todo certinho, ele faz tudo certo, as pessoas que se aproveitam dele, as pessoas que fazem ele de bobo, né? O problema é os outros, coitado de mim, eu que não sei, eu que sou bobo. E aqui, a gente sabe que não é bem isso, gente, né? A gente sabe que não é bem isso, né? Que ele, às vezes, o paciente ele não é tão vítima assim, ele é o vilão da sua própria história. Sempre digo isso. O paciente, às vezes, é vilão da sua própria história, né? Na verdade, ele é o procrastinador. É ele que acredita lá naquelas crenças disfuncionais, que alimenta aquilo lá. Fica naquela crença de desvalor, de fracasso, incompetência ali, alimenta, quer aplauso, quer que todo mundo admire, né? Quer que as suas necessidades emocionais sejam atendidas, não que seja proibido a gente ter as nossas necessidades emocionais atendidas, mas quer em excesso, não tolera a frustração, é indisciplinado. Olha o vilão da própria história aí, né? Então, muitas vezes, o paciente ele não vai ter consciência que ele tem que melhorar a comunicação dele, né? E que, às vezes, não é que ninguém está fazendo ele de bobo, não. Ele que não está sabendo se expressar direito. Ele que não está sabendo colocar os seus sentimentos, né? As suas vontades de forma honesta e sincera, né? Então, é no processo de psicoterapia que o psicólogo vai fornecer isso a ele. Quando a gente está no processo de investigação do caso e a gente elabora um plano de tratamento, eu sempre elaboro um plano de tratamento para os meus clientes e depois eu dou uma devolutiva desse plano de tratamento. E nesse plano de tratamento, você pode colocar as habilidades comportamentais que seu cliente tem que desenvolver para ele ter mais saúde mental, para viver de forma mais feliz, de forma mais satisfatória com a vida. Então, você lista ali as habilidades comportamentais que ele precisa. E se durante o processo clínico você vê que aquele paciente ou é passivo demais, está aceitando tudo, que ele está se prejudicando por causa disso, ou que ele é agressivo demais, você dentro desse plano de tratamento, você vai propor um treino de assertividade para ele, tá? E aí, você me pergunta, é fácil, é difícil desenvolver assertividade, Henriette? Aí eu falo para vocês, se é difícil desenvolver assertividade. Muito, gente. Não é fácil, não. E sabe por que não é fácil? Eu vou te explicar. Não é fácil, não. Ainda mais se você é brasileiro. Ainda mais se você é brasileiro. Você nasceu num país abençoado por Deus, mas com dificuldade de ser assertivo. Sabe por que eu falo isso?
Porque a linguagem, ela tem interferência da cultura, ela tem influência da cultura. Nós brasileiros, latinos, americanos, somos pessoas, somos um povo que nos comunicamos com muito sentimento, com muita emoção. A gente fala gesticulando. Olha como eu tô falando aqui, gesticulando, colocando a minha emoção, fazendo caras e bocas e interpretando. Isso é da nossa cultura. A gente se expressa, a gente carrega a nossa linguagem de emoções e sentimentos. Se a gente for observar em outras culturas, não existe essas coisinhas que tem aqui na nossa cultura. Por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes vão morar lá fora, na Suíça, vai morar lá na Alemanha, e quando eles compartilham as experiências deles em relação à residência em outro país, e você observa que as coisas são diferentes. Quer ver um exemplo aqui? Se eu falar assim para vocês: olha, amanhã é meu aniversário, tá? E assim, eu vou fazer um bolinho lá em casa, uma festinha, vai ser às 19h30, tá ok? Ó, aparece lá, tá ok? Aí, se você não puder ir na minha festa, você vai dizer assim: poxa, Henriette, você me desculpa, mas eu não vou poder ir. Não vai dar, sabe por quê? Eu vou fazer uma viagem bem no dia do seu aniversário. A minha mãe, ela passou por uma cirurgia e eu preciso visitá-la. E vai ser justamente nesse dia que você vai fazer a festa. Poxa, eu gostaria muito de ir, mas não vai ser dessa vez. Na próxima vez eu vou, tá, Henriette? Poxa, mas eu queria estar tanto na sua festa. Então você pode dizer assim: poxa, Henriette, não vai dar para eu ir. Sabe o que acontece? Eu tô com um trabalho para eu finalizar que eu fiquei enrolada e acabei não finalizando, e eu deixei para esse final de semana finalizar. Você me perdoa, mas fica por uma próxima. Ah, que isso. Agora, vamos inverter a situação. Vamos supor que você fosse um alemão, né? Se eu chegasse, né, para um alemão e falasse: olha, amanhã vai ter uma festa na minha casa às 19h30. Aí o alemão não pudesse ir, sabe o que o alemão ia falar? Assim: muito obrigada, mas eu não posso, não vou ir. Assim mesmo, acabou. Hã? Muito obrigada, não poderei ir. Acabou. Aí a gente fica: nossa, mas que grosseria. Não, é uma maneira deles, né? Ele disse o mesmo não do que a outra que deu milhões de explicativas. É porque nós brasileiros estamos acostumados com isso. Emoção, eu não posso. Meu Deus, me desculpa. Na próxima, com certeza, eu vou ir. Tudo para dizer um não, né? O alemão ia falar assim: ah, sim, muito obrigada. Eu não poderei ir. Acabou. Então você começa a entender como é difícil desenvolver assertividade, ainda mais na nossa cultura, onde a nossa linguagem está carregada de emoções, né? Carregada de emoções e justificativas, né? A gente tem que falar, tem que se expressar, tem que botar o sentimento. Então, para falar, eu me gesticulo toda. Eu sou uma pessoa que eu adoro imitar os outros. Nossa, eu adoro imitar. Eu convivo muito com a pessoa, eu observo a forma como ela fala, como ela gesticula. Quando eu tenho que falar de uma pessoa, eu não tenho apenas que falar, eu tenho que interpretar, eu tenho que falar, imitar a voz, o jeito. Isso aqui é brasileiro, né? É o jeito, né? Então, tô explicando aqui para vocês porque é difícil a gente trabalhar e desenvolver essa assertividade numa cultura onde a gente tem essa comunicação muito emocional, muito carregada de emoções, de sentimentos, né? E agora a gente vem para a parte mais importante, né? Que eu considero a parte mais importante, que é: quais são as etapas do treino de habilidade social na clínica?
essa parte final do vídeo, como é feita essa etapa do treinamento das habilidades sociais de assertividade na clínica. Gente, esse modelo aqui que eu vou dar para vocês, na verdade são 4 etapas. Esse modelo aqui que eu vou falar aqui para vocês serve para vocês trabalharem qualquer tipo de treinamento de habilidades sociais, ou seja, esse passo aqui serve praticamente para qualquer tipo de habilidade que você queira trabalhar, você pode fazer nessas etapas. Então, qual é a primeira etapa que o clínico deve fazer quando ele quer aplicar o treino de assertividades no cliente, né, ou do paciente, como melhor vocês querem nomear? A primeira etapa é a psicoeducação. A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, ela em todos os casos, em todas as intervenções, em qualquer tipo de caso, ela trabalha com a psicoeducação. Então, a psicoeducação é um instrumento é um instrumento da psicoterapia cognitivo-comportamental que acompanha o clínico em todas as intervenções. E a gente faz esse processo de psicoeducação até o final da terapia, ela nos acompanha. Então, é um elemento primordial. Então, o primeiro passo é a psicoeducação. E como é feita essa psicoeducação? Você pode fazer essa psicoeducação através de textos, de vídeos. Você pode construir um texto, pedir para que o paciente leve para casa, leia. Você pode construir uma mini aula. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa história de dar um texto de psicoeducação para o paciente levar para casa. Quando eu trabalho a psicoeducação, né, de início, né, inicialmente quando eu vou introduzir, né, treinar uma habilidade, introduzir algum conceito que eu quero que o cliente aprenda, eu trabalho ali na sessão. Eu gosto de preparar como se fosse uma mini aula, uma mini aulazinha. Eu preparo uns slides e apresento esses slides. Se você trabalha atendendo online, você pode também fazer desse recurso, mas você tem que fazer o que você mais se sente à vontade, né? Você pode preparar um slide, uma apresentação e ir explicando ali para o cliente, né, para o paciente. Então, você pode dar uma mini aula para o paciente. Então, qual vai ser o conteúdo dessa psicoeducação? O conteúdo dessa psicoeducação vai envolver você explicar o conceito de assertividade, vai envolver você explicar os tipos de comunicação que nós temos, né? As 3 formas de comunicação: a forma assertiva, a forma agressiva, a forma passiva, até para que o paciente ele tenha parâmetros para construir uma comunicação assertiva, para ele não cair na armadilha de ter uma comunicação passiva ou cair numa armadilha de ter uma comunicação agressiva. Sabe o que eu vejo? Tem muita gente que acha que comunicação assertiva é uma extensão de eu extravasar a minha raiva. Como eu não sei lidar com a minha raiva, eu não sei regular, agora eu quero ser assertivo. Cuidado, porque se você não tem parâmetros para ser assertivo, você pode ser ou agressivo, porque você pode se sentir que está sendo prejudicado, que alguém está te passando para trás, e você acaba querendo ser o sincero, e aí você não é sincero, você acaba sendo um agressivo. Eu vejo muita gente, quando começa a ter contato com a linguagem assertiva, eu vejo muito profissional de psicologia fazendo isso, se tornando pessoas agressivas, porque não tem parâmetros para assertividade. Então, para construir esses parâmetros para assertividade, é necessário você saber como é que é uma comunicação
agressiva, uma comunicação passiva, para que o paciente ele não venha ser tentado a ter um dos tipos de comunicação, ou o paciente muito agressivo achar que ele tem que ser passivo, ou passivo achar que ser agressivo. Né? Então, você, nesse processo de psicoeducação, explicar o que é assertividade e você mostrar os modelos de comunicação, agressivo, assertivo, passivo. Né? Aí a segunda etapa, né? A segunda etapa desse treino consiste em o psicólogo trazer exemplos, tá? Depois que você psicoeducou, agora você vai trazer exemplos de personagens, de pessoas que tem um comportamento que seja passivo, que seja agressivo, que seja assertivo, tá? Esses exemplos, primeiramente, vão ser de personagens, não vão ser do cliente, para ele entender. A gente não vai colocar aqui o exemplo do cliente, a gente vai trazer um personagem. E aí, como é que eu gosto de fazer esse processo, né? Depois que o paciente já entendeu, o que eu faço depois do processo de psicoeducação? Como eu faço para trazer esses exemplos? Eu gosto de fazer recortes de séries, recortes de filmes, recortes de cenas de novelas, onde tem uma pessoa se comportando de forma agressiva, onde tem uma pessoa se comunicando de forma passiva, onde tem uma pessoa se comunicando de forma assertiva, e eu dou para o cliente assistir e para ele identificar e anotar numa coluna que eu entrego num papel para ele, assertivo, agressivo e passivo, para ele descrever. Se aquela conduta, se aquela comunicação daquele personagem, daquele ator, naquele filme, naquela série, naquela novela, foi assertiva, se foi passiva ou se foi agressiva. Se foi agressiva, como ele poderia se expressar assertivamente? Se for passiva, como ele poderia se expressar assertivamente? Outra coisa, gente, possa ser que o paciente tenha dificuldade de fazer isso, tá? E possa ser que essa dificuldade seja genuína. Às vezes a pessoa, tá resistindo, não quer. Às vezes não tá resistindo, não. Às vezes ele tá tendo dificuldade mesmo, não entendeu, porque é algo novo para ele. A gente tem que entender que quando o conhecimento é apresentado de novo para a pessoa, as pessoas ainda estão naquele processo de assimilação. Então, possa ser que aquilo seja complicado realmente para o cliente. Então, antes de passar isso como uma tarefa de casa, faça no consultório. Traga uma cena de um filme e junto com ele pergunte: você conseguiu identificar que tipo de comunicação ele teve aqui nessa cena? E se ele tiver dificuldade, você como psicólogo, né, você como um bom modelo vai dizer: não, esse aqui teve uma postura passiva nessa cena. Você consegue observar que ele não conseguiu expressar aqui o seu desejo? Você consegue ver que ele aceita prontamente, não levando em conta suas necessidades? Você consegue observar aqui que nessa cena o ator foi agressivo, inferiorizou para que a outra pessoa fizesse a vontade dela, e esse tipo de comunicação está muito ligada à agressividade. Então, vocês vão fazendo esses exercícios na sessão. Eu vejo muito psicoterapeuta cognitivo comportamental, toma dever de casa, leva para casa, leva. O paciente não faz nada, porque não sabe como fazer, acha aquilo extremamente difícil, né? E o psicólogo deu poucas informações, fez uma psicoeducação muito rasa e não consegue desenvolver isso. Então, trabalhe muito isso na terapia, né? Nas sessões vai trazendo cenas de novela, recortes de
de séries, recortes de filmes, e às vezes você pode pegar até um filme que o seu cliente goste, fazer um recorte, pegar uma novela, se ele gosta de assistir novela, pega lá no YouTube, escreve um pedaço da cena da novela que ele gosta e corte o que você acha interessante trabalhar e passa na cena. E depois disso, você pode ir passando atividades para casa, né? Pedacinhos de um filme, né? Pedir para ele assistir um filme, você faz uma indicação de um filme, ele assiste um filme e pede para ele anotar o que ele achou daquela comunicação daquele ator, como ele se comunicou, se ele era mais assertivo, né? Em que cenas ele foi mais agressivo. E aí, quando você perceber que o paciente ele está entendendo, está naturalizando isso, a gente vai passar para a etapa 3. Aí a etapa 3, a gente já não vai mais usar os personagens. Agora a gente vai trazer o exemplo do próprio paciente, as situações que ele não conseguiu ser assertivo, inclusive pode ser até as situações que você já tem anotado como um psicoterapeuta, que você percebeu que ele não foi assertivo, né? Então, por exemplo, você terapeuta pode falar assim: olha, você lembra quando você chegou aqui nas primeiras sessões e que você disse que você acabou aceitando fazer uma hora extra lá no seu trabalho, mas enquanto na verdade você nem podia fazer aquela hora extra porque você tinha muita coisa para fazer, para resolver, você tinha que dar atenção para os seus estudos da faculdade e você acabou aceitando aquela hora extra que o seu chefe tinha pedido. Eu lembro. Então, você acha que esse tipo de comunicação está muito ligada a qual tipo? Aí ele vai falar assim: eu tive uma comunicação passiva. E isso, muito bem, é uma comunicação passiva. Você consegue observar que você prontamente ali atendeu o seu chefe sem ver se realmente você tinha condições de atendê-lo? O paciente é verdade. Então, vamos agora elaborar comigo como seria uma resposta agressiva. Como você responderia agressivamente com esse chefe? Se você não tivesse como fazer hora extra. Se fosse agressivamente, eu ia falar assim com ele: pô, você pensa o quê? Que eu não faço nada na minha vida? Que eu só vivo nessa empresa? Que eu tenho que ficar toda hora cobrindo aí o que você quer? Fazendo o que você quer? Eu tenho mais o que fazer do que ficar fazendo hora extra, né? Você acha que o quê? Que eu vivo de trabalho, respiro trabalho, eu tenho outras coisas para fazer. Então essa seria uma resposta agressiva. Aí você vai lá, anota com o paciente, constrói. E aí você vai pedir para que ele descreva um modelo de uma comunicação assertiva nesse caso. E aí ele pode dizer assim: se eu fosse assertivo, eu falaria assim. E você, terapeuta, pode ajudar. Se você perceber que ele está com dificuldade, você pode ajudar, né? Aí você, nesse caso, como você construiria então essa comunicação assertiva? Eu diria assim pro meu chefe: olha, eu te agradeço por você ter me escolhido para fazer a hora extra, mas eu não vou poder, porque além do trabalho eu tenho outras atividades, né? Eu tenho a minha faculdade e eu preciso dar atenção. Infelizmente eu não vou conseguir fazer essa hora extra. Se você quiser, eu posso até te ajudar a encontrar uma pessoa que possa me cobrir, mas eu tenho outras atividades agora no momento que precisam da minha atenção, e infelizmente eu não vou conseguir te atender agora, tá? Então isso aqui seria um modelo de assertividade. Beleza, muito bem, então esse seria o modelo. E aí, depois que você trabalhou, né, esse exemplo dele, né, por esse exemplo
da vida dele, da realidade do paciente, onde ele teve dificuldade de ser assertivo, agora você vai fazer um treino, né? Como se fosse uma modelagem mesmo, né? O quarto passo é como se fosse, vai passar por um processo de modelagem, onde no consultório o terapeuta vai provocar situações para que o paciente se comporte de forma assertiva, e o terapeuta também vai se colocar no lugar do paciente, em que o terapeuta vai servir de modelo, ele vai se comportar de forma assertiva, ensinando para o cliente ali. E aí vocês vão ensaiando, vão criando scripts, vão criando formas de se expressar, e vocês vão treinando isso, né, ali na sessão. E depois que você passou por esse treino, aí vem a parte vivencial, né, em que o paciente vai para a realidade colocar em prática aquilo que ele aprendeu em terapia e ser assertivo, né, e ser assertivo nas situações de vida que lhe exigem, né? Então esse daí, gente, de forma rápida, esse é o treino de assertividade. E assim, para fechar, uma coisa importante, a gente tem que saber quando usar assertividade. Inclusive, nós devemos orientar os nossos pacientes o momento certo de usar assertividade. A assertividade não é para usar a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer contexto. A gente tem que saber avaliar em que contextos é necessário eu ser assertivo, se naquele ambiente ali o que eu vou falar, o que eu vou expressar vai ser bem recebido, e se as pessoas vão compreender, porque se não vão compreender, não vão valer de nada. Será que realmente aquilo que eu desejo falar é realmente uma necessidade? Será que realmente eu preciso ser assertivo ou eu preciso mais de imunidade social? Aí já é um outro conceito com uma outra live. Então, gente, é ficar atentos, né? Se eu tô lá numa discussão calorosa lá no meu trabalho e o meu chefe às vezes dá uma proposta, fala uma coisa e eu não gostei naquele momento, e o meu chefe tá com as emoções extremamente afloradas, aí eu quero ser assertivo naquele momento, o chefe não vai receber bem aquela crítica, não vai receber bem aquele meu posicionamento, pode ficar com mais raiva, e aquela assertividade não valeu de nada. Então, às vezes é melhor esperar o momento certo, as emoções, o calor das emoções abaixarem, a coisa acalmar, e depois a pessoa ir até lá, depois que aquilo passou, falou assim: olha, naquele dia, naquela reunião, você falou uma coisa assim, eu fiquei sem entender. E eu acabei tomando como uma ofensa, né? Então, eu gostaria que você esclarecesse melhor, né? Então, a gente tem contexto certo para você usar a assertividade, tá? E às vezes o ambiente ele não está propício para você ser assertivo. E muitas vezes o que você pensa que tem que ser assertivo, que o paciente pensa que tem que ser assertivo, ou o psicólogo acha que tem que desenvolver assertividade, na realidade ele precisa de imunidade social. Então, pessoal, é isso aí, né? Essa foi a aula de hoje sobre treino de assertividade. Espero aí que tenham ajudado a vocês, que eu tenha clareado aí um pouco a compreensão de vocês. E, gente, até a próxima live, tá? Um abraço para todos vocês. Qualidade de voz, a gente também usa os nossos expressivos. Então tem os expressivos certos do assertivo, a tonalidade de voz, o olhar certo, e isso tudo vai compor um repertório bem habilidoso.